Bem-vindos à entrevista mensal da Apifarma, este mês comigo como entrevistadora e como entrevistado António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, eleito em 2018, professor antes diretor do Instituto de Ciências Abel Salazar, a sua alma mater, médico de formação, professor catedrático de Anatomia. No fundo é uma vida ligada a esta academia, fundada em 1911, mas é uma academia que se quer na vanguarda. Aos dias de hoje, aos desafios de hoje, como é que vê essa vanguarda para um novo mandato que aqui em primeira mão partilha connosco, vai avançar para uma recandidatura? Sim, depois de alguma hesitação irei avançar. Foram 2 anos muito difíceis com a pandemia, mas claramente a Universidade afirmou-se, quer no plano interno, quer no plano externo. Somos hoje um player internacional reconhecido, membro de uma aliança europeia prestigiada, temos uma grande força na captação de estudantes estrangeiros, que é uma coisa que bem falta faz ao nosso país. 20% dos mais de 31 mil estudantes que compõem esta universidade. Sim. O que é uma força importante, estamos a falar de cerca de 6 mil alunos, e isso é importante em termos de contribuirmos para compensar alguma falta de natalidade no nosso país e contribuir com quadros altamente diferenciados para que o país possa evoluir e sair deste estadio em que está, em que tem sobretudo produtos de transformação. Nós queremos produtos de valor acrescentado, queremos que o país evolua e se transforme num país mais rico. Quebrar ali uma certa estagnação. Mas vêm 4 anos complicados também em termos de, imagino, de uma aplicação de um PPR. De um PRR, obrigada, que não lhe vai dar trégua, não vai ser fácil. Aliás, já está a demonstrar aqui alguns sinais de alarme. Sim, o PRR era difícil de executar desde o princípio. Desde logo porque tem um prazo de execução extremamente apertado e exigente. Por outro lado, porque, sendo um programa muito extenso, antevia-se alguma dificuldade na concretização de uma grande quantidade de obras que estavam incluídas nesse PRR. E, portanto, ele era difícil só, já por si. Com este cenário de pós-guerra que temos no horizonte, tudo se complica, desde logo porque há alguma loucura instalada nos mercados energéticos e isso está a condicionar alterações de preços, eu diria praticamente diárias em muitos dos materiais e portanto, é muito complicado com o atual Código de Contratação Pública, que prevê limites de revisão de preços muito apertados e muito limitados. E dizia eu, é muito difícil convencer quem quer que seja a apresentar-se a concurso. Aliás, eu imagino que já esteja a disputar taco a taco, ou se não, até já um pouco atrasado com Espanha, já com a vizinha Espanha. Sim, a Espanha tem um PRR ainda mais ambicioso que o nosso e com uma componente de construção também muito importante. E, portanto, algumas das empresas espanholas que estavam no nosso país estão a regressar à Espanha, o que só dificulta as coisas. É mais atrativo, imagino eu. Mas o que é que isso põe em causa, desde logo, no nosso tecido da academia? O que é que fica em causa? Que cursos, que faculdades ficam mais atrasadas ou em risco de ficarem mais atrasadas? Vamos lá ver. O PRR, no caso da Universidade do Porto, e penso que no caso de muitas outras universidades, tem, eu diria, 3 componentes principais. Tem uma componente ligada à formação, pura e dura, principalmente formação nas áreas de STEAM e formação ao longo da vida. Essa, porventura, será a que será menos afetada, porque nós provavelmente vamos continuar a atrair alunos, a pagar bolsas para eles virem estudar e provavelmente vamos conseguir reforçar a nossa capacidade formativa em áreas críticas para o desenvolvimento do país. Tem depois uma componente que é de construção, e aí tem uma componente de construção que eu subdividiria em 2 tipos. Tem um PRR específico para a construção de residências universitárias, que é crítico para nós termos condições de atração de estudantes de classe média e média baixa, que
capacidade financeira para pagar os alugueres que são pedidos em cidades como Porto e Lisboa, onde a pressão do turismo é muito grande, não é? E tem depois uma componente também de reabilitação e adaptação de estruturas existentes para o ensino ou atividades relacionadas. Estas vão ser claramente muito afetadas, porque eu antevejo que vai haver muita dificuldade em arranjar construtores que tenham disponibilidade para, no atual cenário, se apresentar a concurso para construir isso. E depois tem uma terceira componente, que eu sinceramente ainda não consegui perceber de que forma é que vai ser atingida, que é a componente de reforço da infraestrutura tecnológica. Nós temos uma componente importante no PRR para reforçar a capacidade digital da universidade. Se há coisa que a pandemia veio demonstrar foi a vulnerabilidade das nossas redes digitais, e isso precisa de ser reforçado nos dias que correm. Precisa de ser reforçado em várias vertentes, precisa de ser reforçado na infraestrutura tecnológica propriamente dita, mas no atual cenário precisa de ser reforçada também numa outra componente para a qual nós não estávamos a ligar grande importância, que é a componente da cibersegurança. E que agora, nos últimos tempos, parece que acordamos todos para aquilo que já era claro, não é? E às vezes é difícil implementar alguns comportamentos seguros, às vezes bem simples. Sim, mas fundamentais e ainda sim, assim que se quando eu digo bem simples, que criam resistência, que não entram na nossa rede de não rotina entram, de mas segurança. têm que entrar, porque quando eu digo comportamentos bem simples, estou vou dar dois exemplos de comportamentos bem simples. Um é o tipo de passwords que nós usamos nos nossos computadores, que frequentemente passam o nome do Bobby e do Tareco lá de casa, para que são coisas que qualquer programa destinado a destruir passwords resolve em poucos segundos. Outra componente é que são muito poucas as pessoas que, na realidade, quando não estão junto do computador, desligam a ligação ao Wi-Fi. Ora, quando eles não estão junto do computador, que não precisa estar ligado ao Wi-Fi para nada, mas tem ali uma porta aberta que fragiliza o sistema todo. Ou uma janela completamente escancarada. Mas é a primeira, permita-me, é a primeira pessoa, a primeira personalidade da academia que assume o que está em risco e aquilo que pode ficar por fazer, com consequências graves, assumidamente graves, no desenvolvimento que se pretende para o país e que tanto tem sido falado. Em que é que isto entra e que prioridades têm que ser postas, desde logo, aqui, e estamos em vésperas da tomada de posse do novo governo e que será um governo de maioria absoluta, tendo em conta também os impactos da pandemia e estes desafios já comprometidos, à partida, assim parece, que expectativas têm para esta nova legislatura? Bom, as expectativas que eu tenho é que se pense verdadeiramente em diferenciar os portugueses. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um avanço enorme relativamente ao que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, mas, no meu entender, é um avanço claramente insuficiente. Nós temos ainda uma grande percentagem dos nossos jovens que não chegam ao ensino superior e o país precisa desses jovens no ensino superior. Agora, estamos perante um desafio de proporções gigantescas, porque isto não se faz no ensino superior. A motivação para frequentar a universidade tem que se começar a incutir, eu diria, nos bancos da escola primária. Agora não se chama escola primária, nem sei como é que se chama, mas tem que ser desde pequenino. O ensino básico e a seguir o ensino secundário. Tem que ser nessas idades que se incute esse gosto pelo ensino superior, e tem que haver uma outra coisa que é absolutamente crítica no nosso país. O ensino superior tem que ser visto como um elevador social, e neste momento não é um elevador social. Não há o suficiente reconhecimento por parte das nossas empresas do valor da diferenciação de um curso superior. Nós temos muitas profissões em que os jovens profissionais nessas áreas andam a trabalhar praticamente de graça, se é que às vezes não é de graça, em alguns casos, e noutros casos os profissionais altamente diferenciados têm ordenados que são
frequentemente inferiores ao salário médio nacional. Mas, em contrapartida, tem uma parte técnica que ganha o dobro, o triplo ou o quádruplo, porque parece que se inverteram também os conceitos. Sim, não é? Ou seja, há aqui um desequilíbrio ou não há que temos que adressar de frente? Temos que ultrapassar isto rapidamente e não é com palavreado político. As empresas têm que perceber que se querem progredir, se querem produzir produtos de maior valor acrescentado, vão ter que pagar mais. Tem que pagar mais e com uma mão de obra, assumindo esta diferenciação, que muitas vezes falta. O professor acha que esta autoestrada entre a academia, a inovação, as empresas, está com demasiadas portagens? Aqui ainda não está sequer com as portagens construídas ou com as vias de acesso devidas? Eu acho que da parte de muitas empresas ainda não há uma suficiente valorização da inovação. E aquilo a que nós temos assistido, e há vários estudos que mostram isso, é que, por exemplo, à medida que vai passando a gestão das empresas, até de natureza familiar, para os descendentes, começa a haver uma maior valorização da inovação e começam a produzir produtos mais diferenciados. Mas isto é uma coisa que demora tempo. Não é? Mas o que é facto é que tem que ser feito, porque caso contrário vamos continuar a perder os nossos melhores jovens para o estrangeiro, é inevitável. Nós vemos isso muito na área da investigação clínica, por exemplo, na área da medicina, a perda de cérebros, também muito já na parte da engenharia e na biomecânica, hoje tudo muito interligado e áreas de futuro. Por exemplo, nós em termos de ensaios clínicos, não temos 8 vezes menos população que Espanha, mas temos 8 vezes menos ensaios clínicos que Espanha. Como é que se vê isto quando tão perto de si, também aqui na Academia do Porto, vê ligação com centros de investigação e hospitais, mas depois parece que é tudo assim um pouco pontual, não é? A rede não tem... Sim, nós temos alguns exemplos muito bons e de sucesso. Agora, infelizmente, temos ainda muita burocracia associada à realização dos ensaios clínicos. E penso que da parte do poder político, e eu quando falo aqui de poder político, não é de poder político do governo, é de poder político ao nível das próprias direções dos centros hospitalares, às vezes não existe a noção de que participar nos ensaios clínicos é uma maneira de oferecer tratamentos inovadores aos doentes a custo zero. Tratamentos que de outra forma o país não teria dinheiro para pagar. E eu acho que falta muito esta visão estratégica, mas eu estou convencido que nos próximos anos iremos assistir a um aumento dos ensaios clínicos e da parte de administrações mais dinâmicas e mais jovens já começa a haver esta percepção. E o professor nem falou do retorno económico, que também tem para as instituições. Sim. Que é um facto. Que é um facto. Sim, mas é? Eu acho que o principal retorno é, efetivamente, oferecer aos doentes ganho em saúde a possibilidade de fazerem tratamentos inovadores que de outra forma não fariam. Não é? E a custo zero, mais uma vez, o que também é fundamental, porque sabemos que a inovação também se paga. A esse nível, estamos mais pobres, estamos muito atrasados em fazer, lá está, estas ligações da rede que é imprescindível. Estamos, mas não temos tido... Vamos lá ver. Em Portugal fizeram-se algumas tentativas de fomentar a investigação clínica, mas rapidamente se assistiu a um takeover destas organizações destinadas a fomentar a investigação clínica por investigadores das básicas, dos mais variados tipos. E, portanto, isto acabou por condicionar alguma desconfiança entre as entidades que estão disponíveis para financiar a investigação clínica, desde logo a indústria, e os investigadores clínicos que são postos de lado porque são vistos como parentes pobres por alguns grupos de investigação mais ligados às ciências básicas. E eu acho que é isto que tem que mudar, quer dizer, vamos ter que assumir de uma vez por toda que a indústria está disponível para financiar a investigação clínica. Agora, não são tontos e percebem que o dinheiro é para financiar a investigação clínica, não é para ser desviado para a investigação básica, pese embora a influência política que os investigadores das básicas possam ter. Aliado aí, uma urgente necessidade de organização?
Não sei se é urgente. Eu acho que as bases dessa organização estão lançadas. Agora era preciso que se cumprisse o que está escrito nas leis e nas bases. Repare, nós temos uma agência para apoiar a investigação clínica em Portugal, mas tem um conselho científico onde tem pouquíssimos investigadores clínicos, tem sobretudo investigadores das básicas. E, portanto, há aqui coisas que precisam de ser ajustadas, os mecanismos existem, estão criados, há aqui que fazer alguns ajustamentos, porque senão isto não vai lá de nenhum. A pandemia mostrou-nos o quanto também afinar, olear este caminho é importante, porque estreitou a ciência. A guerra parece estar outra vez a esticar a corda e algumas franjas afastar-nos. Por exemplo, o professor só nesta academia tem pouco mais de 20 alunos russos, ainda nem 20 ucranianos, mas terá também funcionários, docentes e tem portugueses lá fora, nestes países. Isto tem sido um desafio acrescido também nesta rede da ciência e até na agregação da própria academia? Não tem sido. Eu penso que estes estudantes estão bem integrados. Há aqui uma diferença muito grande entre os estudantes ucranianos e os russos. Apesar de tudo, os ucranianos, pese embora serem ucranianos, muitos deles já nasceram em Portugal. São filhos de pais ucranianos que vivem em Portugal há muito tempo. No caso dos russos é diferente, são mesmo russos de origem russa. Mas existe uma tradição muito grande de integração na nossa sociedade e na nossa academia, eles estão perfeitamente integrados. Embora, para a minha surpresa, muitos destes jovens, principalmente os russos, apesar de terem acesso a toda a informação que nós temos e que achamos que é livre, tanto quanto possa ser livre a informação que vem de uma zona de guerra, a gente sabe que há sempre filtragens, mesmo que a gente não queira, mas pronto, temos uma visão extremamente abrangente e temos acesso a opiniões diversas, etc, etc. Muitos deles não têm pudor nenhum em se manifestar como apoiantes da guerra e apoiantes do Putin, e portanto, o que é uma coisa estranha, porque significa que há aqui mais qualquer coisa do que propriamente uma manipulação de informação. Há aqui coisas mais profundas em jogo do que propriamente uma opinião pública manipulada. Quando nós vemos que a popularidade do Putin na Rússia aumentou depois que ele invadiu a Ucrânia, isto se calhar não é manipulação, às tantas tem algum fundo de verdade e escapa-nos à compreensão, porque é estranho, para mim pelo menos é estranho como é que isto pode ser verdade. Mas ao ver que temos estudantes que estão cá já há muito tempo e que têm acesso a toda a informação das mais variadas fontes e que, portanto, podem confrontar a informação, que é sempre importante, e mesmo assim se manifestam pró-russos e pró-Putin, isto deixa-me surpreendido. Mas o que é facto é que isso existe. Isto são os desafios complexos da democracia, obviamente, e tivemos também, ainda não há muito tempo, algumas destas reflexões com o negacionismo em plena pandemia, por exemplo. Portanto, parece que estamos sempre a ser confrontados agora com estes novos desafios. O problema é que temos cada vez menos tempo para refletir, não é, professor? E tendo isso em vista, também lhe perguntava, pegando na inovação, como é que vê esta corrida contra o tempo, ou contra o prejuízo, se me permite a expressão, de Portugal, porque estamos efetivamente atrasados também nestas coisas maravilhosas da inovação, e falamos em concreto dos ensaios clínicos. Como é que vê isto versus, por exemplo, os tempos de acesso à inovação, à dita inovação, àquela que considera inovação? Bom, isso é uma longa conversa, porque nós temos que distinguir aquilo que é a inovação relevante daquilo que é uma inovação passageira. Mas eu isso já fui direto à pergunta, por isso é que eu lhe disse aquilo que considera a verdadeira inovação. A verdadeira inovação, felizmente, a pandemia mostrou que existe e se há coisa que a pandemia demonstrou é que é possível acelerar a inovação. E o nosso acesso a ela, nomeadamente em Portugal, e o nosso acesso a ela? Nós não nos podemos queixar.
Eu acho que nós queixámos-nos, faz parte. Acho que era o Essa de Queiroz que dizia que, como os Pirineus são umas montanhas muito altas, nós temos tendência sempre para imaginar o que está do lado de lá, porque não conseguimos ver para lá. E, invariavelmente, imaginamos que o que está do lado de lá é melhor do que aquilo que temos do lado de cá. E não é. Por exemplo, se falarmos de inovação e compararmos com o que se passa, por exemplo, em Inglaterra, nós verificamos que Portugal tem um acesso à inovação que os ingleses nem sonham ter. Não faz parte, sequer, da matriz deles e do Serviço Nacional de Saúde inglês ter acesso à inovação que nós temos. É evidente que temos menos que outros países e gostaríamos de ter mais do que aquilo que temos. Mas eu acho que uma das coisas que a pandemia demonstrou foi que, quando estão em jogo temas verdadeiramente importantes, nós temos acesso à inovação. Repare, a pandemia permitiu um salto de gigante no conhecimento médico. Eu acho que a generalidade das pessoas ainda não se apercebeu do salto gigantesco que foi o desenvolvimento de tecnologia do mRNA. Isto é uma coisa do outro mundo. Isto abre portas larguíssimas para o futuro, abre perspectivas de se conseguir tratar uma série de doenças para as quais não havia nenhum tipo de oferta. E isso surgiu, e repare, surgiu, as vacinas de mRNA andavam em estudo já há muitos anos. Na prática, o que a pandemia veio fazer foi acelerar. Há mais de 20, às vezes parece que não é demais lembrar isto. Exatamente. Portanto, com histórias curiosas. O grupo da Caricá, quando ela saiu a senhora que desenvolveu a tecnologia do mRNA, que é húngara, era húngara da Universidade de Szeged, que era uma das nossas universidades do nosso consórcio, e o Globo, que faz parte da Universidade do Porto. Ela teve para desistir várias vezes, porque aquilo dava reações adversas complicadas e perdeu o financiamento. Passaram por momentos difíceis, mas foram insistindo até dar este resultado fantástico. E hoje em dia ninguém duvida de que o futuro vai passar muito pelas vacinas da mRNA, e não só para coisas infecciosas. Estamos a falar de vacinas para alguns tipos de cancro, etc. E, portanto, estamos a falar de uma verdadeira revolução na só para as vacinas, só no cancro são 77 ensaios clínicos de vacinas a decorrer. Exatamente. Portanto, isto é uma revolução na medicina, como nunca houve. Isto é o grande salto, e foi dado graças à pandemia, que acelerou isto tudo, não é? Mas o que é facto é que, sendo isto um tratamento inovador e que está na linha da frente dos tratamentos inovadores, este é o tratamento inovador dos tratamentos inovadores, Portugal beneficiou de uma maneira inacreditável. Se nós hoje estamos aqui a falar um com o outro sem máscara e estamos absolutamente tranquilos e seguros, estamos porque em Portugal tem um grau de vacinação enorme e porque houve realmente essa vacina disponibilizada de uma forma e já com doses de reforço, e, portanto, mas, professor, nós temos acesso a essa inovação. O que eu lhe queria perguntar era se podemos ficar neste ato, ou se corremos o risco de ficar neste ato, porque antes também havia um acesso à inovação e a seguir a isto vai haver e vai continuar a haver, e não é só nesta inovação. Portanto, também é um otimista e tem essa leitura mais ampla. Sim. Eu sou otimista tanto quanto se pode ser otimista, porque já tenho idade suficiente para me lembrar de várias moléculas que iam salvar o mundo e que, passado meia dúzia de meses, nunca mais ninguém ouviu falar delas. Exato. E, portanto, já também tenho essa experiência, e é óbvio que Mas para chegar a uma perdem-se milhares pelo caminho. Para quem lança uma molécula inovadora no mercado, aquilo é sempre o melhor dos produtos e frequentemente demonstra-se que o ganho efetivo é muito pouco. Mas eu acho que, apesar de tudo, em Portugal tem havido e existem mecanismos que permitem ter acesso a tratamentos inovadores. Agora, é óbvio que, mais do que os tratamentos inovadores, eu penso que nós vamos evoluir para
uma sociedade em que o Big Data nos vai dar um conjunto de factos e conhecimentos que vão mudar a nossa prática médica e vão mudar as nossas perspectivas de vida. E isso aí é mais complicado, porque aí estamos a falar de ter acesso a informação que é extremamente dispendiosa, mas essa informação extremamente dispendiosa, porventura, condicionar esperanças de vida muito diferentes a quem disponha dessa informação. E aí estamos a falar de uma sociedade perigosa, em que vai haver uma estratificação social muito complicada, em que vai haver algumas franjas da sociedade que, dada a capacidade económica que têm modelos predictivos de aparecimento de doenças que decorrem da sua caracterização genética, etc., e que a maioria das pessoas não vão ter. E aí vamos ter problemas muito complicados até do ponto de vista ético. E aí também a academia vai ser muito tem ou não um papel? Aproveitando estes nossos últimos minutos. A academia tem sempre um papel, porque o motor destas coisas está sempre na academia. E a academia tem também um momento de pressão como líderes de opinião para os decisores? No caso dos Big Data, provavelmente não. No caso do Big Data, aquilo que está a acontecer é que estão a ser as grandes companhias que estão a ser o motor do conhecimento. E quando falo de Big Data em medicina, estou a falar da Google e Microsoft, tão simples como isso. Não estou a falar de empresas específicas, embora também as haja, mas estas duas estão a trabalhar a sério em tecnologias de expansão, de duração de vida, etc. Embora se dediquem originariamente ao software, mas depois têm ramos dedicados a esse tipo de coisas. E isto significa que temos um futuro complicado, em que vai haver algumas práticas que não vão estar disponíveis para toda a gente, e isso eticamente é complicado. É evidente que a academia aqui tem um papel de poder lançar a discussão ética, que é sempre uma discussão importante e fundamental, mas não vai conseguir parar. O mundo é complicado. Vamos lá ver uma coisa. Se nós formos à Bolsa de Nova Iorque, as 10 maiores cotadas em Bolsa nos Estados Unidos, nenhuma delas nasceu de institutos de investigação ou de universidades, ou o que quer que seja. Nasceram de ideias individuais que foram acarinhadas, financiadas e cresceram, e hoje são as 10 maiores cotadas do mundo. E, portanto, a universidade muitas vezes vai atrás. A ideia de que a universidade ia à frente sempre é uma ideia do século passado já. Hoje em dia, felizmente, temos muitas empresas que fazem investigação de ponta, e nomeadamente na indústria farmacêutica, então, muita da investigação de ponta vem da indústria, já não vem da academia nem dos laboratórios de investigação. A questão aqui também para o futuro seria o novo posicionamento da academia para também estar neste tabuleiro de xadrez. Professor, porque são efetivamente uma parte fundamental, uma peça fundamental deste móvel de evolução. Muito lhe agradeço esta entrevista, continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Temos efetivamente dias desafiantes à nossa frente, para todos nós, enquanto sociedade também, e esperemos que na próxima entrevista da Apifarma, daqui a um mês, já estejamos pelo menos num pós-guerra e a pensar em paz.